Avaliações quantitativas. Quantos vocês viram? Poucos, né? Mas de API tem um monte, né? Tá todo mundo com as sacolinhas aí, né? Todo mundo cheio de API. Todo mundo ganhando brinde. Então, assim, o SESI, não puxando para o nosso lado, né? Mas nós somos reconhecidos nacionalmente em referência em higiene ocupacional. Justamente porque nós estamos presentes em todos os estados, né, do país todo. E nós temos um atendimento capilarizado para todo mundo. Então, foi percebida a necessidade da gente falar da importância da avaliação. Porque quem aqui é técnico de segurança do trabalho? Estudante, vamos lá. Eita, ola aí, ó. Mas quem já é formado técnico de segurança? Algum engenheiro de segurança? Médico do trabalho? Enfermeiro? Técnico de enfermagem? Enfim, todo mundo é técnico na área, todo mundo já está presente. E no curso, gente... E quando eu falo um curso, eu falo tanto do curso técnico, porque eu, antes de ser engenheira, eu sou técnica de segurança do trabalho. Desde o curso técnico até mesmo o curso de pós-graduação em engenharia de segurança, pouquíssimas vezes a gente ouve falar em higiene ocupacional. Higiene ocupacional, ele é um tema que, embora seja pouco, digo assim, 20% dentro da segurança do trabalho, ele é de um desdobramento muito grande. Ele é enorme. Por quê? Vamos lá. A gente, para entender a HO, a gente tem que entender a definição dela. O que é higiene ocupacional? Alguém se arrisca? Você está falando aí entre os dentes, que eu estou vendo. Diga. Estudo científico para tornar o ambiente de trabalho mais salubre. Eu digo ainda mais para que ele não seja insalubre, né? Principalmente aos olhos da nossa legislação, né? Gente, a palavra que ele utilizou é perfeita, estudo científico. Porque higiene ocupacional, além de ciência, ela é arte. A ciência, por quê? A gente estuda matemática, a gente estuda química, estuda biologia. Alguém aí se perguntou por que estudou estatística no curso técnico? Alguém aí se pergunta por que eu tenho que ver matemática no curso técnico? Química? Porque, gente, se eu analiso físico, químico e biológico, eu tenho que entender um pouquinho de cada uma dessas ciências. E ela é arte porque ela é subjetiva aos olhos de cada um. Se eu entro numa empresa e escuto alguém esmerilhando, eu estou ouvindo, a não ser que eu tenha uma perda auditiva, mas eu estou ouvindo. Então, o ruído, por exemplo, ele é fácil da gente pescar ele no ar, né? Se eu vejo alguém lá na obra com martelete pneumático, eu estou vendo a vibração. Eu vejo a vibração e escuto o ruído, né? Agora, e se eu estou vendo alguém fazendo manipulação com algum produto químico? Eu vou saber que produto é esse? Só de olhar? Eu tenho como saber? Não tenho. Eu preciso ter todo um desdobramento para que eu consiga descobrir que agente é aquele. E para isso, a higiene ocupacional ela tem 4 etapas muito bem descritas. E a gente grifem isso para vocês para a vida. Não tem como eu pular uma etapa da higiene ocupacional. Se eu pular, é porque eu fiz a outra errada. Eu fiz faltando informação. E aí, agora vem o E-social. E para o E-social, ele não perdoa. Não tem perdão. Errou, recebeu a multa. Então, para começar, higiene ocupacional é ciência e arte que objetivam 4 etapas. Mas objetiva de quê? Antecipar, reconhecer, avaliar e controlar o quê? Que riscos? E tem mais um. Riscos físicos, químicos e biológicos. Antecipação é quando eu estou em fase de projeto.
Vou criar um setor novo na empresa. Quais máquinas vão existir? Quais são as funções que vão estar inseridas ali? Quais são os riscos que vão estar inerentes? Qual a descrição do ambiente para eu saber como que aqueles riscos vão ser propagados? Reconhecimento é quando já tenho a situação instalada. Eu chego numa empresa e vou reconhecer tudo que tem ali. Os riscos físicos, eles são mais óbvios da gente perceber. Ruído a gente ouve, vibração a gente percebe, porque às vezes você está andando e o chão está tremendo, ou então você consegue facilmente perceber. Riscos biológicos, você entra no hospital, o hospital é todo biológico, né? Estação de tratamento de esgoto, ela é toda biológico. Agora, e quando é risco químico, o que eu faço? Tem um documento que ajuda a gente, que é parece até o nome da feira, né? Até parece, FISPIC. E aí, ali dentro, se a gente não souber interpretar o que está escrito ali dentro, também não adianta absolutamente nada. Porque vem dizendo para a gente, hidrocarbonetos alifáticos. Se você não sabe o que é hidrocarboneto, e se você não sabe o que é alifático, a FISPIC te falou alguma coisa? Não. Por isso que eu preciso saber, inclusive, de química. Se eu não souber, eu estou numa área de olhos vendados. Fico sem ter informação alguma. Mistura de poliuretano, o que é isso? Se eu não souber, eu também fico sem ter a menor ideia. E aí, gente, eu tenho duas etapas que são meramente qualitativas. Eu só reconheço. É aqui que eu busco todas as minhas informações para que eu consiga fazer o quê? A avaliação. Para que eu consiga medir. Eu substituiria, inclusive, esse nome por medição. Porque pegar... Vocês devem ter visto aqui na feira, fornecedores de equipamentos. De audidosímetro, de bomba de amostragem pessoal, que é mais conhecida como bomba gravimétrica, decibelímetro. Gente, esse nome não, pelo amor de Deus, tá? Medidor de nível de pressão sonora, porque a unidade é decibel. Tá? Então, na etapa de avaliação, é quando eu vou medir. Vejam bem, você vai ao médico e ele chega para você e fala, você está doente. Mas eu estou doente quanto? Não sei. Quem já teve dengue aqui? Alguém já teve? Vocês já tiveram dengue, né? Você chega no médico, faz o exame, e aí o médico fala, você está com dengue. Por quê? Porque as suas plaquetas estão baixas. Baixas quanto? Não sei. Se eu não sei, como que eu vou saber se eu estou melhorando ou se eu estou piorando ou então se eu estou na mesma? Não tenho como saber. Se eu não faço a aferição do quanto de ruído eu tenho no ambiente, qual o limite de tolerância para ruído? 85 decibéis, só que para 8 horas, tá? Para menos de 8 horas, o limite é outro. 85 decibéis. Eu chego numa empresa e coloco lá na grade de HE. Ruído. Como que eu vou saber qual a medida de controle que eu vou prescrever se eu não sei o quanto tem? Como que eu vou saber se precisa de EPI, se não precisa? Se, inclusive, o EPI que está sendo utilizado é eficaz ou não é. Porque, veja bem, ambiente de 100 dB, exposição de 100 decibéis. O protetor atenua 13. 100 menos 13, 87. Está acima ou está abaixo do limite de tolerância? E aí você, sem você medir, você fala, não, mas ele usa protetor aditivo, está tranquilo. Se eu não quantifico, eu não sei o que eu vou fazer. E eu não sei como está a situação. A avaliação quantitativa, gente, ela sempre existiu. Ela sempre foi obrigatória. Só que agora não tem outra alternativa. A quantidade de PPRA, de LTCAT, de laudo de insalubridade que a gente vê somente qualitativo é imensa. É imenso. Como que o médico do trabalho,
Porque o médico ele faz o PCMSO, não é? NR7. Qual é o documento que dá base para o PCMSO? PPRA, NR9. Se eu não quantifiquei, como é que o médico vai saber que aquele funcionário, que aquele trabalhador precisa fazer audiometria? Como é que eu vou saber se ele precisa fazer espirometria? Como? Não tem como. E aí, dentro da nossa legislação, nós temos alguns agentes que eles são de caráter quantitativo. São agentes que eu consigo medir. São agentes que possuem limite de tolerância. Um que está acontecendo agora o tempo todo aqui na feira, né? Que é o ruído. Tem um stand aí que também coloca um alarme de vez em quando para fazer uma demonstração que a gente toma cada susto. Segundo, vibração que pode ser de corpo inteiro ou então de mãos e braços. Anexo 8 da NR15. E aqui, anexo 1 para ruído contínuo e intermitente, anexo 2 para ruído de impacto. Aqui eu coloquei uma figura de calor, mas entendam como temperaturas extremas, que pode ser tanto calor quanto frio. E uma infinidade de agentes químicos. Pensem só, você tem um pintor. Pintor usa muito solvente. A base de solvente geralmente é tolueno. E aí eu preciso saber se aquele pintor tem uma exposição elevada ou não. Se aquele respirador que eu dei para ele está adequado ou não. Como que eu vou saber? Como que eu vou saber? Respirando junto com ele? Eu tenho como saber chegando lá. Tem muito tolueno aqui. Posso fazer isso? Não consigo. Então eu preciso quantificar. Eu coleto uma amostra e mando para o laboratório. O laboratório me devolve um resultado. E com esse resultado é que eu comparo com os limites que existentes. Opa! Vamos lá. Então, hoje, na nossa legislação, a higiene ocupacional está presente em 3 demandas legais, 3 grandes demandas legais. O primeiro deles é o PPRA, NR9. Segundo deles é o laudo de insalubridade, NR15. Esses 2 estão vinculados ao Ministério do Trabalho. E, por último, eu tenho o LTCAT, que ele está vinculado a um outro ministério, que é o Ministério da Previdência Social. Eu posso emitir um documento que tenha a conclusão de insalubridade e de aposentadoria especial ao mesmo tempo? Não. São as mesmas legislações? Ambos preveem a mesma conclusão? Insalubridade é a mesma coisa que aposentadoria especial? Eu posso concluir junto? Também não. Então, já fica esse alerta para vocês, tá? Ah, mas, Bruna, você não colocou falando sobre NR16, que é periculosidade, porque NR16 não é higiene ocupacional. NR16 é em função de exposição aos trabalhadores a determinadas atividades. Eletricidade, trabalho com explosivos e por aí vai. Então, por que a gente coloca bem explicado dessa forma? Se antes eu já precisava ter todos esses documentos, agora, mais do que nunca, eu preciso tê-los, porque tem algo que vai me cobrar. E esse algo é o E-Social. Então, gente, eu preciso fazer, inclusive para provar, às vezes, que não tem direito. Como que eu vou saber se determinada pessoa não tem direito ao adicional de insalubridade? Só se eu medir e falar, olha, o resultado está abaixo do limite de tolerância. Não tem direito. E, gente, pensa só. Insalubridade ele é um percentual em cima do salário mínimo da região, que cada trabalhador
exposto àquela situação, exposto àquele agente, teria direito. O pagamento indevido também gera multa. Ah, mas a empresa resolveu pagar para todo mundo. Ela sabe se ela tem laudo de engenheiro de segurança do trabalho? Não, não tem, ela paga assim mesmo. Ela está correndo risco de ser multada. O pagamento indevido, ela não está sendo legal com vocês, não. Ela está correndo risco, colocando a conta dela em risco. Pensa só, o gasto que às vezes a empresa tem sem necessidade, que pode ser revertido para dentro da própria empresa, em melhorias da própria empresa, dos próprios trabalhadores. Eu tenho um caso de uma empresa que a gente atendia, que nós fizemos as avaliações, propusemos medidas de controle e o adicional foi cessado. Aquele valor que antes era revertido em adicional para o salário do funcionário, eles colocaram em adicional no ticket de refeição. É uma melhoria que pode reverter em causa própria. Então, a gente tem que, enquanto profissionais da área de segurança, a gente tem que pensar em preservar ao máximo a saúde e a integridade daquele trabalhador. Porque perda auditiva é doença ocupacional. É acidente de trabalho. Acidente de trabalho aumenta o FAP. Aumentou o FAP, aumentou o recolhimento da empresa. É um desdobramento muito grande. E é um rombo que vai se formando, né? E aí chega num ponto que, às vezes, a empresa não tem como sustentar aquela situação. E aí a gente vê o colapso e o caos que a gente está vivendo hoje no nosso país. Nós, que somos da área de segurança, nosso trabalho é de demanda legal. Quanto menos funcionários dentro da indústria, reduz o quadro do SESMIT, né? Então, a gente pensa, inclusive, na nossa própria sobrevivência. Vamos lá. E aonde que as avaliações quantitativas estão previstas na legislação? Primeiro, na NR9. O PPRA deverá incluir as seguintes etapas. A terceira delas é a avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores. Está lá, sempre esteve. NR15. São consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem acima de quê? Limite de tolerância. Se eu não medir, eu tenho como saber se ultrapassou o limite de tolerância? Não. Eu não tenho como chegar na empresa e, eu acho que está acima. Não dá, não existe essa possibilidade. O nosso trabalho, ele é científico. Então, nós nos baseamos em dados. Claro que nós temos, tanto para a NR15 quanto para o Decreto 3048, as situações que são enquadramento meramente qualitativos. Existem essas situações. Mas agora eu estou focando naqueles que são quantitativos. O Decreto 3048 consideram-se condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física, aquelas nas quais a exposição ao agente nocivo ou associação de agentes presente no ambiente de trabalho esteja o quê? Acima do limite de tolerância. Pense só. Você vai numa empresa, você emite um LTCAT e fala que tem ruído e fala que aquela pessoa tem direito de se aposentar especialmente, que gera aposentadoria especial. Mas você não mediu. Significa que aquela pessoa com 25 anos de serviço, exposta àquele agente, supondo que o LTCAT não mude, supondo que a condição de exposição daquela pessoa não mude, e com 25 anos de serviço, aquela pessoa tem direito de se aposentar especialmente. Eu tenho 20 anos, comecei a trabalhar com 20 anos, passei 25 anos exposto daquela forma, com a empresa tendo um documento sem base técnica, dizendo que eu tenho direito à aposentadoria especial. A empresa recolhendo GFIP adequado para isso, por quê? Todos nós que trabalhamos regidos pela CLT, temos um desconto no nosso salário, que é para fundo de garantia, né? Quem tem direito à aposentadoria especial, a empresa tem que recolher uma alíquota maior,
Porque é a lógica, se você vai trabalhar menos tempo, a sua alíquota tem que ser recolhida no percentual superior. E aí, você vai com 45 anos e se aposenta especialmente. E o INSS paga a conta. Eu pago a conta, você paga, todo mundo paga a conta, né? E em nenhum momento da vida teve a avaliação quantitativa, porque o LT Caixa ele dá base para um documento, né? Que documento é esse? PPP. O PPP é o que você apresenta lá no INSS quando vai se aposentar, né? E tem dizendo lá que você tem direito. E ninguém nunca mediu. Aí o INSS chega para o funcionário e fala, cadê o histograma? O histograma é o relatório, né, do equipamento. Cadê o histograma? Não tem. Não tem. O que o INSS faz? Nega. Nega. E aí, a empresa que a vida toda teve um documento só qualitativo descobre, naquele momento, que as informações estavam furadas. Que eu precisava de algo com base sólida para poder entregar para quem vai dar aquele benefício. Então, gente, a legislação simplesmente mudou alguma coisa? O E-Social está chegando. Mudou alguma coisa na legislação? Mudou? Não. O que está mudando? A única diferença agora, qual é? Ó, a coerência das informações e as interações entre os campos. A fiscalização, pensem que hoje nós temos 4% de empresas que são fiscalizadas, tá? De todas as empresas no país, a média é de 4% de fiscalização. Com o E-Social, qual vai ser o percentual de fiscalização? 100%. A multa chega, ó, chega pelo e-mail. Brincando de uma forma assim, chega online. Se eu mando as informações online, a multa chega online. Eu tenho para onde fugir? Não tenho para onde fugir. Então, aquela história de PPRA qualitativo, laudo qualitativo, acabou. Já não tinha como existir antes, né? Já não deveria. Não deveria. Agora, então, mais do que nunca, não tem mais espaço para esse tipo de situação. Por quê? O empregador, ele vai mandar as informações para o E-Social, porque antes ele mandava tudo pingadinho, né? Agora ele vai pegar, vai juntar tudo num único arquivo, que é o XML, que todo mundo fala, e vai mandar. Só que qual é o importante da gente frisar? O XML, gente, ele não é um que vai para o Ministério do Trabalho, um que vai para a Previdência Social, um que vai para a Receita Federal. Não. Ele é uma coisa só. Se você me contrata para fazer saúde e segurança do trabalho, eu vou te entregar saúde e segurança. As suas informações de folha de pagamento, financeiro, contabilidade, é de quem? De quem é essa informação? Da empresa. Eu vou te entregar o que me cabe. O restante das informações, ela que vai juntar, opa, esse aqui é meu, esse é meu, esse é meu, eu junto tudo e... Eu não, né? O empregador, a empresa. A empresa quem é responsável por enviar. E é muito importante isso ficar muito claro, porque é muito comum a gente ouvir, porque eu vou resolver o seu problema do E-Social. E não é assim. Eu sou saúde e segurança. Eu te dou a informação do que é de saúde e segurança. O restante das informações é a empresa que é responsável por juntar e encaminhar. E aonde que a avaliação quantitativa agora entra no E-Social? Saiu agora em setembro a última NDE, a última nota do E-Social, onde ela informa que na tabela 2240, que é de condições ambientais do trabalho, fatores de risco, o E-Social encara os riscos ambientais como fator de risco, lá na tabela 23. E os agentes, eles não têm mais um nome, eles têm um código, eles têm um número. Ruído contínuo intermitente é um número. Ruído de impacto é outro número.
Benzeno é um número. Tolueno é outro número. Então, esses fatores de risco, para o E-Social, eles são números. Eu identifico o agente através de um número, de um código. E essa tabela, agora, olha o que eles pedem. Deve-se informar a intensidade quando eu falo de agentes físicos, ou concentração quando eu falo de agentes químicos, da exposição do trabalhador ao fator de risco, leia-se ao risco ambiental, cujo critério de avaliação seja o quê? Quantitativo. Eu agora tenho que mandar para o E-Social quantos decibéis o camarada tem de exposição. Eu agora tenho que mandar quantos miligramas por metro cúbico tem de concentração de sílica numa pedreira. Eu agora tenho que encaminhar para o E-Social quantos ppm tem de exposição a ácido clorídrico. E eu tenho que encaminhar, inclusive, o quê? A técnica que eu utilizei. Eu não posso simplesmente informar um dado sem dizer como que eu fiz, como eu coletei aquele dado, aquela informação. E a 2240, a tabela 2240, é a que pede essa informação quantitativa. Mas o 2241, que é insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, é onde eu vou dizer sim ou não, se a pessoa tem direito para aquele adicional, ou então para aposentadoria especial, sim ou não. E eu só digo se sim ou se não, se eu quantificar. Eita! Marcelo, me ajuda aí. Tá dando interferência, gente. Tá doido. Vai lá para o penúltimo, pode passar. Pode ir. Vai, mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Próximo. Aí, show. Então, assim, gente, quando a gente pensa na avaliação quantitativa, eu tenho que pensar no contexto todo. Eu não posso pensar só em atender a legislação, eu não posso pensar só no adicional, no custo. Eu tenho um desdobramento de fatores que impactam nesses resultados. Primeiro deles, eu tenho que reduzir custo com pagamento indevido, né? Por conta da alíquota, que eu preciso aumentar o meu RAT por conta da questão de aumentar o FAP da empresa, fator acidentário previdenciário. Cada vez que tem um acidente de trabalho, e eu comunico, essa conta vai aumentando no FAP. O FAP aumenta, ele reajusta a cada 2 anos. Então, tive um acidente de trabalho e leia-se, doença ocupacional, ela é acidente de trabalho. Doença ocupacional derivada da exposição a agentes ambientais continua sendo acidente de trabalho. Cessar o pagamento desses adicionais, utilizar como meio de prova documental em reclamatória trabalhista. O funcionário é desligado, ele aciona a empresa judicialmente, alegando que ele tinha direito a determinado adicional. E eu não tenho como comprovar, porque eu não tenho o resultado de avaliação para dizer se ele, de fato, tinha que receber ou não. Quando eu tenho contra fatos, não há argumentos, né? Tem muita empresa também que, né, antes a empresa tinha que pagar e não pagava. Agora, com o E-Social, não tem essa, não. Está tudo lá. Dimensionar as medidas de controle. Precisa de medida de engenharia, precisa de medida administrativa, EPI, rodízio, coloco barreira acústica, isolo uma máquina, coloco exaustão diluidora, exaustão local. Eu só sei o que fazer se eu tenho resultados. Obter subsídios para descrição no E-Social em função da tabela 23, para que eu possa subsidiar a 2240 e, posteriormente, a 2241. Eu estou aqui falando para vocês o que a gente deve fazer, como deve ser feito, mas não basta eu só falar o que tem que fazer, se a gente não der, inclusive, a solução. E aí, como que a gente consegue ajudar as empresas com relação a isso? Hoje, nós temos braço para conseguir atender o Brasil todo. Nós temos SESI em todos os estados. Eu sou SESI Rio de Janeiro, tem pessoal que é da Brasília, tem pessoal que é de Paraná, Santa Catarina.
Aqui no stand a gente já tem representantes de vários estados. Então, hoje eu falo para vocês, fazer documento legal, PPRA, laudo de insalubridade, LTCAT, laudo de periculosidade, isso é o básico. Esse é o mínimo que uma empresa tem que ter para ela se manter. Só que, se ela quiser se manter por longo prazo, ela precisa de gestão de informação. Eu preciso saber como está o cenário da minha empresa. E aí, esse cenário, hoje, a gente está aqui justamente para dar esse suporte para a empresa. Não é à toa que o nosso nome é SESI Viva Mais. Subsídios para que a empresa viva mais, para que os trabalhadores vivam melhor. Até mesmo porque, não sei se vocês já viram, mas o Brasil ele está se tornando... A curva de longevidade do Brasil está invertendo. Nós somos um país jovem e daqui a pouco nós vamos nos tornar um país mais velho. Então, a gente tem que dar subsídios para que os trabalhadores, para que a empresa aprenda a envelhecer junto com os seus trabalhadores. A curva está invertendo. Daqui a uns anos, nós vamos ter mais pessoas de meia idade do que jovens. Então, para que isso aconteça, as pessoas têm que envelhecer com qualidade de vida, para que ninguém adoeça no trabalho. Todos nós estamos dependentes, né? Filho, esposa, pai, mãe. E não é legal você sair para trabalhar e daqui a alguns anos você carregar o fardo do seu trabalho. Pode passar. E aí, com isso, nós temos o SESI Viva Mais, que, além dele ser um sistema onde a gente desenvolve os nossos documentos legais, PPRA, LTCAT, laudo de insalubridade, porque a gente precisa disso, continua precisando, né? Mas a gente fornece gestão para a empresa, um grande Big Data, um grande BI. E aí, para isso, eu peço a ajuda do Neto. O Neto é engenheiro de segurança do Departamento Nacional, em Brasília, e ele é o cara do SESI Viva Mais. Ele vai mostrar para vocês como que é você poder abrir uma plataforma e visualizar os dados de saúde dos seus trabalhadores, visualizar os dados das exposições ambientais desses trabalhadores. Vou passar para vocês. Boa tarde, pessoal. Bom, a Bruna aí apresentou bem as exigências, né? Que na verdade não tem nada de novo. A gente só está querendo saber como é que a gente vai lidar com tudo isso amanhã, com toda essa documentação que a gente precisa fazer a gestão. Então, eu vim aqui mostrar para vocês uma degustação rápida do que é o SESI Viva Mais, a plataforma que consegue fazer a gestão de todos esses dados para as empresas que estão atendendo, que conseguem fazer suas medições ambientais, que faz adequadamente a emissão do ASA dos seus trabalhadores, que consegue acompanhar a documentação, consegue fazer esse exame de forma periódica, conforme manda a lei, as avaliações ambientais conforme manda a lei. Então, essa plataforma nada mais é do que uma forma de fazer uma gestão e que dê resultado para a empresa. Ela consegue visualizar se ela está bem, se ela está devendo alguma coisa, porque quando você tem essa documentação hoje em papel, você não tem como fazer uma gestão tranquila. Está tudo muito espalhado pela empresa. Você tem um PCMSO que está com um médico, o PPRA está com o engenheiro, está com o técnico, e esse ASO está onde, e venceu, e você sabe se venceu, está controlando. Como é que você está controlando tudo isso? Então, aqui, só para vocês terem ideia, na página principal, o gestor consegue visualizar como é que o resultado de tudo isso. Ele consegue captar, já que você tem informação de saúde, você tem as avaliações ambientais, seja ruído, seja calor, seja produtos químicos, como é que a empresa está em cima da lei. Está carregando um pouco, a gente tem muita informação, que esses são os dados do Brasil inteiro, né? Bom, até como exemplo do que a Bruna estava falando, né? Esse primeiro gráfico, a gente mostra o percentual de trabalhadores expostos a ruído. Então, imagine que você tem essa informação tabulada
né? Não está clara para a gente para poder fazer uma gestão. E você consegue, ao longo dos anos, poder até acompanhar a empresa, como é que ela está se desenvolvendo, se ela está melhorando, se ela está tendo ações eficazes em relação à sua proteção coletiva, proteção individual. Isso está diminuindo, está aumentando. Aquele segundo gráfico mesmo, a gente consegue pegar a informação do PPRA e você vê ali através das cores, né, os riscos irrelevantes, os baixos, médio, alto e crítico. Quando você, como técnico de segurança, você faz a gestão, seu olho bate no vermelhinho, né? O que é que está crítico aqui para a empresa? Então, primeiro, por exemplo, é o ruído. Esse segundo aqui, calor, por exemplo. Automaticamente já muda. Então, você vê que tem muita avaliação ao longo dos anos, verde está baixo. Vibração, produtos químicos, biológicos. Então, ele automaticamente está pegando informação que a gente tem ao longo dos anos de vários PPRAs e você consegue visualizar se a empresa está com a tendência a piorar, a tendência está melhorando, realmente as campanhas que são feitas, as ações de segurança, os EPCs, os EPIs, se eles são eficazes, você consegue visualizar, porque você consegue acompanhar esse banco de dados completo que a empresa tem. Que isso tudo deve estar numa gaveta hoje, né? Ou perdido, está no papel. Então, você tem essa ligação PCMSO, médico, né, o exame dele, o acompanhamento dos riscos ambientais e o efeito no trabalhador, porque ele é avaliado, né, periodicamente. Você vai ver, o ruído está alto e o resultado está mostrando aqui, eu vou mostrar os outros gráficos, você vai mostrar a perda auditiva do trabalhador. Então, tem uma conexão e que hoje é meio que separado. E existe uma conexão clara, todo mundo sabe que o PCMSO é interligado ao PPRA. Esse aqui ele fala dos controles de eficácia de EPC e EPI. Você pode escolher, então ele pega esse banco de dados o tempo todo. Então você vai logo no olho, sempre da gente vai logo resolver o que é crítico, né, no vermelho. Pareceres de insalubridade, a periculosidade. Então ali você tem um percentual do que você está medindo ao longo dos anos e consegue tomar ação. No nosso caso aí a gente tem uma linha do tempo, né, você 2013, 14, 15, que a empresa vai ter isso aí também, porque ela tem essa informação. A informação está na empresa, ela só precisa de gestão. Só para vocês verem rapidamente também a de saúde. Quando o trabalhador vai ao médico, ele faz um diagnóstico, o médico pergunta muitas coisas, né? Se fuma, se bebe, altura, médio peso, tudo isso. Faz exame, a glicemia, todas as informações são importantes e fica lá com o médico. Mas a estatística disso aí para a empresa, para você poder fazer campanhas de prevenção. Por exemplo, esse segundo aqui, ele mostra uma estatística de fumantes. E aí você monta uma grande campanha para a promoção da saúde contra o tabagismo e de repente não é o problema principal da sua empresa. Quando você vê um gráfico desse que podia tomar ações em relação a colesterol, alimentação saudável. Essas informações estão na empresa porque o médico, ele tem essa informação nos laudos, no diagnóstico que ele faz do trabalhador, né? Só que isso aqui é inteligência, isso aqui é pegar a informação, todas as informações que a empresa já tem, né, disponível, só de forma inteligente, ajustada, para poder fazer a gestão através de indicadores, que nada melhor do que fazer a gestão quando você tem indicadores, que você consegue olhar e tomar ações rápidas, porque o indicador já mostra se você está bem ou se está mal, se a empresa está tendo uma tendência de melhorar ou não. Aqui, por exemplo, índice de massa corpórea, você sabe o percentual de trabalhadores que estão sobrepeso, normal, obeso. Isso é o canal da indústria, né? A gente tem também o canal do trabalhador. O trabalhador consegue acessar o dele, porque ele fala muita coisa para o médico e ele não sabe como é que ele está. Então, ele consegue acessar e ver a saúde dele, né? No caso, ele vai ter esse login e senha, porque são dados confidenciais, só o trabalhador que consegue ver a informação dele. E esse aqui são os dados estatísticos da empresa. Ninguém sabe. Não mostra quem é que está com colesterol, mas está mostrando aqui a estatística da empresa para ela poder tomar ação de prevenção. Todas as ações de gestão só podem ser tomadas quando você tem informação. Informação consolidada de forma inteligente. A gente tem um aplicativo também, né, que o aplicativo consolida todas essas informações e o trabalhador consegue, por exemplo, receber uma mensagem de texto, uma notificação no celular dizendo que ele precisa fazer exame médico. Às vezes o exame está para vencer, você tem que correr atrás do trabalhador, tem que fazer o exame, corre, passa o período. E hoje um ASO vencido, hoje não sempre, né? Um ASO vencido é um problema para a empresa em uma fiscalização. E acontece de você ficar atrás, depende da pessoa ir ao médico fazer o exame. E se ele não for? Você vai amarrar e levar. Então, assim, é mais uma forma de você saber quem está com isso vencido, quem foi, quem não foi.
se já fez o exame, se esse exame já está computado aqui. Então, o aplicativo ele consegue notificar através de notificações, dentre isso e outras coisas também. Menu. Por exemplo, redes sociais, a rede social própria da empresa, onde a empresa pode fazer esse comunicado de que tem a campanha, que ele precisa fazer exame, que ele precisa cuidar da saúde, postando vídeos, comunidades. Aqui é a rede social, é uma espécie de Instagram, e que as pessoas dentro da empresa conseguem se comunicar e trocar informações. Tem as comunidades também que são montadas, são grupos, né, de trabalho, que pode ser criado, por exemplo, um grupo da CIPA. Quem aqui já participou de CIPA, ou então cuida da CIPA, sabe muito bem como é para fazer reunião, para juntar o pessoal todo. Aí falta um, falta o outro, e cadê? Não participou. Então, comunidade da CIPA é interessante também, porque você consegue saber que todo mundo foi convidado, já foi, porque você tem que provar que chamou, foi notificado que vai ter a reunião da CIPA, do calendário, né? Então, é uma forma também de mostrar grupo de corrida, de alimentação saudável. São comunidades que são criadas. Fora essa questão de comunicação, né, de redes sociais, tem o conteúdo técnico também, que é toda a documentação, vídeos técnicos que o SESI possui, estão todos disponíveis aí para até apresentar para o trabalhador, para ele assistir, fazer DDS. Então, muita coisa para treinamento. O SESI tem muito material bacana. Esse exemplo aqui é a série 100% Seguro, que está disponível também no site, que sempre tem um tema voltado para a segurança em diversas áreas do setor da indústria. A parte de cursos também, ele é possível fazer cursos. A gente vai disponibilizar cursos EAD na plataforma também para a empresa poder fazer esse curso. E no E-Social, o curso que o trabalhador faz, um exemplo, todo mundo aqui da área de segurança sabe, um exemplo da NR10. Você tem um eletricista que tem um treinamento, tá ótimo, tem um treinamento da NR10, mas daqui a 2 anos venceu. Quem vai lembrar disso? Ninguém sabe. Então, quando isso está aqui, sobe para a plataforma, está registrado e vai ser notificado que o treinamento dele está prestes a vencer. Então, são notificações que mostram, que conseguem fazer a gestão para você não perder isso. E a informação sempre é atualizada, porque a gente já pensou você mandar informação de um certificado, de um treinamento que está vencido, então você já está provando que está errado. Você está mostrando para o governo, eu estou errado aqui, o ASO está vencido. Mandei um ASO vencido, mandei um treinamento que venceu. A gente vai ter que fazer isso, vai ter que mandar informação, só que essa informação tem que estar qualificada antes. E para estar qualificada para fazer a gestão de tanta coisa, tem que ter inteligência, tem que estar no sistema desse aí. Já falei de rede social, comunidades, indicadores, cursos. E o próprio trabalhador também, que tem o seu curso, ele pode subir, né, fazer o upload, né, carregar o certificado dele, e o currículo dele está lá. Está mostrando lá, ele tem um treinamento tal, isso vai montando, quando entra na plataforma do trabalhador, os certificados dele. Não sei se tem um exemplo aí de cursos do trabalhador, né? Esse aqui é a página o que ele vê. O Edson ali, ele tem 31 anos, é o que ele vê no aplicativo e na plataforma, na senha dele. O que o médico fez, o que ele mediu, a circunferência abdominal. O bonequinho vai engordando, inclusive, se ele engordar e vai medir, o bonequinho acompanha. Tem informações para o trabalhador, são dicas, são campanhas, tudo isso sobe na plataforma e ele consegue ver e ser notificado. Interessante assim, a qualquer momento, porque hoje todo mundo tem celular, não tem nem a desculpa. Eu trabalhei em obra há muitos anos e aí a pessoa de obra não tem recurso, mas todo mundo tem celular, e todo mundo conectado, todo mundo tem WhatsApp, então isso já acabou. Então, assim, não tem como para onde correr, a tecnologia está aí, e a melhor forma que a gente tem é utilizar bem ela, usando essas ferramentas. Acho que certificados, né? Essa parte aqui de certificados, ele consegue cadastrar o certificado dele. Eu tenho um certificado disso, e vai acrescentando. É o currículo dele aí. E essa informação está lá, até para o pessoal do RH, na questão de contratação, de atualização. Ó, esse aqui tem, esse vai fazer isso, esse não vai fazer isso. Tá? São muitas entregas, a plataforma é robusta, mas é a forma que o SESI criou, como a Bruna falou, para a empresa viver mais a partir de agora, que não tem como voltar atrás, né? Todos nós temos que estar alinhados com esse social
E não tem outro jeito. Fazer avaliação quantitativa, que foi a palestra que ela fez, medir as avaliações, fazer essas avaliações do ambiente de trabalho, descobrir se o ambiente de trabalho é saudável ou não para o trabalhador, e isso vai estar aqui. Eu não mostrei o indicador de segurança do GHE, né, do grupo homogêneo, que foi o que ela bem falou. Só para finalizar aqui, tá? Aqui, ó. Ela estava falando de grupos homogêneos de exposição, tá aqui. O ruído, por exemplo, em percentual de GHE, tá lá, tem 10%. O nosso que a gente abre tem 76 mil, né? Mas aí é porque a gente está abrindo o nosso, da indústria como um todo. Mas vai abrir da empresa a quantidade de trabalhadores que estão expostos ao baixo, ao médio, ao calor. E toda a sua informação nada mais que está lá no seu documento. Só que agora você consegue ver e tomar aquela ação rápida. Ou para mudar a sua proteção coletiva, que não está adiantando nada. Ou mudar a proteção individual, tomar novas ações. Né? Porque proteção individual está no fim do tubo. A gente tem que tomar proteção, tem que ter medida administrativa, que é o caso aqui, é gestão, para você não precisar gastar tanto com a API, né? Então é isso, gente. Obrigado aí pela atenção. Depois dá uma olhadinha nas outras palestras que a gente vai ter aí ao longo do dia, tá? E a gente está aqui até amanhã.